Boa noite a todos. Vamos só aguardar um pouquinho para nós começarmos essa nossa live. Pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir bem, enxergar bem, tanto eu como o Dr. Fernando Bastos? Deem um feedback aqui, que eu estou dando uma lidinha aqui nos comentários. Vamos ver. Boa noite. Logo iniciaremos, pessoal. Em um minutinho, estamos só esperando entrar um pouco mais pessoas e vamos começar. Perfeito. Estão dizendo aqui que legal, dois doutor Fernando, né? É Fernando em dose dupla. Isso aí. As pessoas estão escrevendo que estão ouvindo bem. Muito bem. Aqui está o Adilson, o Silvio Firpo, Neuza, Avelina, muitas pessoas bem conhecidas aqui. A Nádia, lá dos Estados Unidos, da Califórnia, está conosco. Vi que tem algumas pessoas de Angola aqui, que legal, hein? Que legal, né, cara? Muita gente, pessoal da Argentina. Excelente. Muito legal, cara. Ok, pessoal. Mais uma vez, boa noite a todos. É um prazer imenso mais uma vez estar com vocês aqui, compartilhando um pouco de conhecimento, que na verdade eu sempre gosto de dizer que conhecimento ninguém nos tira, né? Conhecimento não ocupa espaço. E uma coisa que eu falo muito para o pessoal da minha equipe que trabalha comigo, né? Que tudo que nós aprendemos e sabemos, em algum momento da vida nós vamos usar. Nós só não usamos aquilo que nós não sabemos, né? Então, vamos começar a nossa live dessa noite, em respeito às pessoas que estão aqui, que chegaram no horário conosco. Boa noite a todos. Eu vou me apresentar, porque tem muitos aqui que são convidados do Dr. Fernando Bastos. Eu sou Fernando Lemos, eu sou coloproctologista, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. Temos um canal do YouTube chamado Planeta Intestino. Já alcançamos os 5 continentes, estamos com quase 4 milhões de inscritos, já ultrapassamos 200 milhões de visualizações no YouTube. E eu gostaria apenas de falar um detalhe para vocês em relação ao porquê do convite do Dr. Fernando Bastos. Na verdade, a minha família, por parte tanto da minha esposa como do meu sangue, é uma família de médicos. São 14 médicos na família. Eu até brinco que é até sem graça, porque é só médico, né? E na minha família eu tenho metade destes são urologistas. O que mais tem na minha família é uro. Inclusive meu pai é urologista, primos muito próximos urologistas. E na verdade eu teria muitas pessoas para chamar aqui para conversar. Mas eu fiz questão de chamar o Dr. Fernando Bastos, que, na verdade, além de ser um urologista renomado no nosso país, ele mora em Porto Alegre, ele é o fundador do Instituto Burman e Bastos, juntamente com a esposa dele, que se o Dr. Fernando Bastos quiser depois falar um pouquinho para nós desse instituto, que eu sei que priva muito pela beleza, protocolos de emagrecimento, é muito amplo a gama de produtos e tratamentos que eles oferecem lá de última geração, pessoas do Brasil de fora procuram ele. E, na verdade, eu conversando com o Dr. Fernando Bastos, eu sei que ele tem uma novidade em relação a esse assunto de impotência sexual. Então, na verdade, é um grande prazer, Fernando, te ter aqui conosco para também falar em relação a esse teu projeto, que eu sei que já está beneficiando pessoas do Brasil e do mundo todo. E hoje aqui para o nosso público, tu vai poder mais adiante tocar nesse assunto, ok? Fernando, eu gostaria que tu te apresentasse um pouco para o nosso público, fala um pouquinho do Instituto Burman e Bastos e fica à vontade, a palavra é contigo. Em primeiro lugar, boa noite a todos. Então, meu nome é Fernando Bastos, eu sou urologista e andrologista. Queria agradecer muito aí, Lemos, ao teu convite aí por tratar desse assunto tão importante e que afeta
tanto a vida das pessoas, a qualidade de vida das pessoas, e que, infelizmente, ainda é tratado por muitos como um tabu, né? Tanto por médicos que muitas vezes se abstêm de perguntar essa questão importante na vida de todos nós, que é a parte da sexualidade durante o atendimento, né? Quanto pacientes que muitas vezes ficam com vergonha, ficam assim com dificuldade de abordar isso durante o atendimento médico, né? A gente sabe que a impotência sexual ela afeta mais da metade dos homens a partir dos 50 anos, algum grau de impotência sexual, e que aquelas pessoas que consultaram nos últimos 3 anos, menos de 20%, né, dessas pessoas foram indagadas durante a consulta médica sobre a sua vida sexual. E aquelas pessoas que têm impotência sexual, 80% delas acabam não procurando ajuda. Então, isso gera um impacto extremamente importante na qualidade de vida dos homens e das famílias, porque gera conflitos do relacionamento, gera muitas vezes depressão nos homens, uma sensação de baixa autoestima, né, de desânimo, né, inclusive muitas pessoas acabam lidando muito mal com isso e vai afetar o seu trabalho, vai afetar a sua vida de uma maneira geral. Então, aqui no Instituto Burman e Basso, que tu comentasse, Lemos, eu procuro fazer um trabalho, obviamente, terapêutico, por toda a história urológica que eu tenho, e nós estamos formados, eu estou formado há 20 anos, imagino que esteja formado há aproximadamente 20 anos também, né, Lemos? Mas a medicina terapêutica ela evoluiu muito, né? Ela evoluiu muito nos últimos anos e durante os anos todos. A medicina terapêutica realmente presta um serviço muito bom em manter principalmente as pessoas doentes vivas por mais tempo. Mas aqui no Instituto a gente tem uma abordagem também de tentar fazer com que as pessoas se mantenham saudáveis e envelheçam com saúde, com qualidade de vida. Por isso que nós, né, focamos tanto na questão dos hábitos, na questão da atividade física, na questão nutricional, na questão de como nós podemos manter um equilíbrio hormonal, de como nós podemos, de que questões da nossa vida que nós podemos priorizar para que a gente consiga envelhecer com mais qualidade e com menos restrições. E aí se insere essa questão da impotência sexual. Perfeito. Fernando, realmente, na verdade, a impotência sexual é um tabu, né? Muitas mulheres consultam comigo e falam em relação aos problemas da impotência sexual do seu esposo e dizem que ele tem vergonha de vir consultar, né? Eu conheço até um caso que aconteceu aqui na região de um paciente que acabou se suicidando, né? É um caso real. E o caso dele era o problema da impotência sexual, da vergonha que ele tinha imensamente da esposa e não soube como lidar com isso e acabou tirando sua própria vida. Então, assim, é um assunto extremamente frequente. Fernando, eu gostaria de já começarmos assim, de forma bem objetiva. Me diga uma coisa. Conceito de impotência e como saber se o paciente tem impotência? Porque, por exemplo, é o seguinte, vamos lá. O paciente diz assim, olha, eu tive uma relação com a minha esposa nos últimos 30 dias e eu tive 8 relações, um exemplo. Em 3 delas, eu não consegui ter uma ereção suficiente. Ou eu mantive a ereção e logo a ereção se desfez. Isso já é considerado uma impotência sexual? Uma vez, 2 vezes, 3? Existe como categorizar isso? O que tu nos explica? Assim, a impotência sexual ela é caracterizada por uma dificuldade persistente. Isso tem no conceito, uma dificuldade persistente ou uma insegurança persistente de que a gente vai conseguir ter uma ereção suficiente para iniciar e manter um ato sexual, tá? Então, eu diria para esse paciente que apresentou nos últimos 3
em 3 relações do último mês, que ele ainda não tem um diagnóstico de impotência sexual, tá? E aí teria que investigar quais as causas desse problema, mas mais fácil... Um pouquinho aqui que minha Siri aqui acabou ouvindo a minha voz. Reconheceu a voz. Mas a maneira mais fácil de todos sabermos se nós temos algum grau de impotência sexual ou não é entrar no Google e colocar lá Índice Internacional de Disfunção Erétil ou de Impotência Sexual. Ou colocar, né, no Google simplesmente as iniciais, que são IIEF5. São 5 perguntas nas quais a gente vai poder estabelecer ali, de acordo com essas perguntas, que é um índice simplificado, a gravidade dessa impotência. Se essa impotência é leve, se essa impotência é moderada ou se essa impotência é severa. Nós sabemos que, eu falei já no início, que 50% dos homens possui algum grau de impotência sexual em torno dos 50 anos. Claro que a grande maioria são impotências leves. Com o passar dos anos e com o passar da idade, a tendência é que os graus de impotência vão se agravando. De leve vão passando a moderado, de moderado vão passando a grave. Aonde grave é realmente a incapacidade total de se manter um ato sexual. Entendi. Fernando, o seguinte, talvez com esse meu comentário, talvez eu vou pular talvez algumas etapas, mas já que tu nos passou esse dado que mais do que 50% dos homens acima de 50 anos têm algum certo grau de impotência, eu tenho observado muito na minha clínica privada, que tu sabes muito bem que muitas vezes os pacientes confundem o urologista com o proctologista, que cada vez mais tem aparecido pessoal jovem, Fernando. Jovens com recém-casados ou com relacionamentos estáveis com 38, 40 e pouquinhos anos, se queixando da impotência sexual. Na verdade, isso aqui é um viés de observação dos meus pacientes, ou tu tens observado também que tem aparecido, parece cada vez mais frequente, pacientes jovens também queixando-se de impotência sexual. O que tu me diz disso? Bom, Lemos, não é um viés observacional, a gente notou muito, principalmente na pandemia agora, né, um aumento muito grande nos casos de impotência, tá? Principalmente em jovens. E por que isso? Tá? Porque uma das principais causas da impotência sexual, ela é a causa emocional, tá? E que é a causa que mais afeta os jovens. Então, mesmo jovens na sua primeira relação podem eventualmente apresentar uma dificuldade e eventualmente desenvolver uma impotência sexual, tá? Isso se dá muito por questões relacionadas à ansiedade de desempenho, ou seja, aquela pessoa... Lemos assim, para a gente ter uma relação sexual, a gente tem que ir que nem vai jogar bola, que nem nós vamos no cinema, tá? Tem que ser uma coisa que a gente esteja relaxado, que a gente esteja num estado parasimpático, falando no estado mais médico, assim, mas um estado mais relaxado. No momento em que há uma sensação de que aquela relação é um desafio ou que a gente está sob efeito de algum tipo de ansiedade, e nessa pandemia estamos todos nós sob um efeito de estresse, o medo gera um pouco de ansiedade, e durante processos de ansiedade, nós temos uma descarga de um hormônio que se chama adrenalina, que é um hormônio, como tu sabes, que causa uma Esse hormônio, para o pessoal entender, é aquele hormônio que dá, aquela sensação que dá, gente, quando a gente está passando por uma situação de vida ou morte. Por exemplo, um assalto, ou quando a gente vê um leão, por exemplo. O que esse hormônio vai causar no nosso corpo? Claro que eu estou citando situações assim de extrema descarga de adrenalina, mas basicamente a adrenalina vai aumentar a nossa pressão arterial, porque ela vai fazer uma vasoconstrição da nossa periferia, vai colocar o nosso sangue todo para as nossas artérias principais, para o nosso coração, para os nossos músculos profundos,
vai dilatar a nossa pupila e vai tirar o sangue da periferia e vai nos preparar para uma situação de alerta. Essa situação de alerta nos prepara para várias coisas importantes na nossa vida, mas não para a relação sexual. Então, ela é totalmente oposta às necessidades que nós temos para ter um bom ato sexual. Então, essa situação de ansiedade é uma situação que afeta muito a parte emocional, né? Então, o estresse, a falta de confiança, os problemas de relacionamento que geraram insegurança agora durante a pandemia, muita gente se separou, muitos problemas de relacionamento, né? Questões relacionadas à depressão, muito mais pessoas, devido ao estresse, devido a essa questão do medo, se tornaram mais deprimidas. A depressão, ela tem uma relação muito importante também. O uso de medicamentos, principalmente medicamentos psiquiátricos, medicamentos para hipertensão, também tem um papel importante. Mas, basicamente, o que a gente vê em pacientes mais jovens é essa questão relacionada à disfunção erétil emocional, que pode acontecer desde cedo e pode acontecer em outras etapas da vida, mas afeta preferencialmente os pacientes mais jovens. E, na verdade, né, Fernando, o que todos esses pacientes relatam é que depois que aconteceu o primeiro caso da impotência, quando vai ter a segunda relação ou a terceira, aquilo fica na cabeça, mas vai acontecer de novo, vai acontecer de novo, e aí é esse ciclo todo que tu falaste, que a pessoa não vai para um relacionamento sexual relaxado, vai extremamente tenso, e isso aí é algo, como tu explicaste, que é algo extremamente prejudicial, né? Então, isso aí é um ponto importantíssimo, principalmente na parte de jovens. Mas muita gente está perguntando aqui, ó, eu estou até anotando, por exemplo, fala um pouquinho sobre causas extras, assim, por exemplo, diabetes, problema de tireoide, paciente que teve já infartos, tem problema de impotência, medicamentos. Assim, ó, outras causas, tirando agora a causa mais da ansiedade, que nós já aprendemos aqui, que é uma causa muito importante, que muitas vezes tem que ser tratado isso aí. Outras causas mais específicas que talvez poderiam ser, vamos dizer, reversíveis por causa de doenças orgânicas que tu pode ir lá e tratar e notar uma melhora na potência. O que tu poderia também nos dizer em relação a patologias agora? Bom, só vou voltar um pouquinho, Lemos, com uma coisa importante que tu falou, queria pegar esse gancho, tá? Que é essa questão depois da primeira falha, tá? Para entender para vocês como que funciona o nosso cérebro. Tá tudo aqui dentro da cabeça. Nós precisamos ter o estímulo sexual, que é uma descarga de um neurotransmissor chamado dopamina, que vai acontecer ou por um estímulo visual, ou por um pensamento, ou pelo olfato, ou pelo tato, enfim, nós temos várias maneiras de ter o estímulo sexual. Então, depois que a gente falha, pessoal, tá, uma vez, o que acontece? O nosso inconsciente, aquela falha vai causar um sofrimento emocional no indivíduo, tá? O nosso inconsciente, ele vai tender sempre a nos proteger contra um sofrimento emocional. E ele vai reagir com ansiedade, né? E vai reagir com essa descarga de neurotransmissores que são contrários à ereção. Então, na próxima relação, a gente vai ter a ação do nosso inconsciente tentando nos afastar daquela situação que gerou o sofrimento emocional. Então, nós vamos reagir com mais ansiedade, até o ponto que muitas vezes nosso inconsciente vai cortar totalmente a nossa libido, que é a vontade de ter relação sexual. Exatamente por nos tentar afastar da relação sexual. Então, conscientemente, o indivíduo quer ter a relação, mas inconscientemente ele é afastado da relação pela ansiedade. Então, é isso que acontece, se torna um ciclo vicioso negativo, cada vez piora mais, piora mais, piora mais, e que leva, no final das contas, a uma depressão em muitos indivíduos que não sabem lidar bem com isso. E não é incomum que aconteceu com esse paciente que tu relataste de suicídio. É comum acontecer e muitas vezes isso na origem está a impotência sexual. Mas quanto às causas orgânicas, tá? E aí, aqui a gente pode atuar de forma importante. Podemos atuar nas causas emocionais, trazendo essa questão inconsciente para uma parte consciente, mas as causas orgânicas, nós temos
um espectro de atuação gigante, tá? Então, assim, a primeira coisa eu vou falar de medicamentos, ou, né, de questões que a gente pode evitar pelos nossos hábitos. Então, medicamentos, aquelas pessoas que utilizam, por exemplo, que apresentam hipertensão e que utilizam algumas classes de remédios, elas estão mais propensas a ter essa questão da impotência sexual mais frequente. Por exemplo, o uso de beta-bloqueadores no paciente que tem hipertensão, né? Os antidepressivos também causam uma atuação lá na nossa serotonina, aumentando a serotonina, baixando a dopamina, e isso vai causar também um problema mais na libido, os relaxantes musculares. Isso é a questão dos medicamentos. Agora, uso de drogas, cocaína está muito relacionado à impotência sexual, maconha, se você não sabe, quem fuma maconha tem 4 vezes mais chance de ter impotência sexual do que quem não fuma. Poxa. O tabagismo, que causa um estresse oxidativo muito importante, uma inflamação subclínica muito importante, que vai causar o que ao longo do tempo? Um excesso de radicais livres que vai lesar os capilares do nosso corpo cavernoso. Corpo cavernoso são cavidades que nós temos no nosso pênis, nós temos 2, que são capilares muito pequenininhos, é uma esponjinha, e que quando eles são obstruídos pelo estresse oxidativo contínuo e crônico, vai causar, então, uma aterosclerose, vai causar um aumento ali, né, do depósito, né, de colesterol, enfim, vai causar uma doença aterosclerótica, que existem outras causas, mas o tabagismo está muito ligado. O alcoolismo, que também é um depressor do sistema nervoso central, tem uma ação muito importante. E aí nós chegamos nas principais causas orgânicas, entre elas a doença do século, que é a obesidade. Tá? A obesidade, ela vai desencadear uma sequência de problemas que vai causar não somente a impotência sexual. A impotência sexual vai ser apenas um dos sintomas dos problemas causados pela obesidade. Então, quem se alimenta de forma inadequada, com excesso de alimentos ricos em glicose, ricos em carboidratos refinados, em açúcares, tende a ter um aumento muito grande da insulina, e com o passar do tempo, isso vai causar um acúmulo muito grande de gordura visceral, aquela gordura de dentro do abdômen. Um acúmulo, então, dessa gordura vai causar uma resistência das células à insulina, ou seja, o nosso corpo vai começar a ter dificuldade para metabolizar aquele excesso de glicose. Isso vai gerar uma síndrome metabólica. O que é síndrome metabólica? Também conhecida como pré-diabetes. Então, um aumento dos triglicerídeos, um aumento da circunferência abdominal, uma elevação da pressão arterial, tá? Uma queda no HDL. E essa síndrome metabólica, se continua sendo, então, estimulada por essa alimentação inadequada, vai culminar com o diabetes tipo 2. E aí nós temos, então, um estado de inflamação subclínica devido a essa ação dos nossos adipócitos, que são essas células de gordura, que vão liberar uma série de marcadores inflamatórios. Esses marcadores inflamatórios vão causar, então, uma inflamação no nosso endotélio, que é aquela camadinha interna dos nossos vasos sanguíneos, e essa inflamação crônica vai causar obstrução dos vasos, inicialmente dos capilares, inclusive, né, esses capilares lá dos corpos cavernosos. Portanto, a impotência sexual muitas vezes é um sinal do que está acontecendo em outras partes do nosso corpo. Nós sabemos que a impotência, por exemplo, em pacientes que têm essa constituição, síndrome metabólica, diabetes, ela precede muitas vezes um evento cardiovascular. Ela pode ser, inclusive, um sintoma de que algo está acontecendo no nosso sistema cardiovascular. Então, vocês vejam que é tudo um espectro de um mesmo problema. Maus hábitos, outra questão importante é o sedentarismo. Então, esses maus hábitos vão gerar uma série de doenças crônicas, aonde você vai ter que usar medicamentos que vão causar problemas também, né?
que vão causar, por exemplo, apneia do sono, que é um distúrbio no nosso sono, onde o nosso sono fica absolutamente fragmentado, onde nós temos uma hipoxemia do nosso sangue, porque a gente não consegue respirar direito quando dorme, e aí nós passamos a não produzir adequadamente também os nossos hormônios principais para a relação sexual, a testosterona, por exemplo, que é um hormônio produzido do quanto a gente dorme. Então, é uma questão complexa, Lemos, mas que envolve basicamente aspectos de um mesmo problema, que a gente pode evitar. Perfeito. Fernando, umas perguntinhas bem pontuais aqui, dos que estão aqui conosco, nos acompanhando. Pode ser respostas bem objetivas. Por exemplo, pacientes que usam estatinas, simvastatina, rosuvastatina, tem relação com impotência sexual ou não é, ou a relação é o colesterol alto, os triglicéridos aumentados, ou a medicação também pode gerar impotência sexual? Não, assim, Lemos, ficar bem claro, pessoal, tem muita gente que fala muito mal das estatinas, né? Mas a gente precisa saber que as estatinas, quando bem indicadas, elas atuam como anti-inflamatório e salvam vidas, né? Salvam vidas. Agora, um excesso no uso de estatinas, muitas vezes colocando desnecessariamente o nosso colesterol muito baixo, sem a indicação correta, né? O que ela vai causar? Ela vai causar uma deficiência, basicamente, na produção de hormônios esteroidais, porque todos os hormônios, a testosterona, por exemplo, ela é oriunda da onde? Ela é oriunda do colesterol. Se a gente não tem colesterol, a gente não produz adequadamente os nossos hormônios. A estatina também vai causar um aumento muito grande na deficiência de coenzima Q10, que é um antioxidante potente do nosso corpo, que é um ativador mitocondrial que faz com que a gente produza energia, ou seja, um doador de fosfato muito importante na nossa mitocôndria. Então, ela vai causar uma deficiência muito grande de coenzima Q10 também. Mas, muitas vezes, quando existe uma doença estabelecida, quando esse paciente tem uma aterosclerose, quando esse paciente tem uma hipercolesterolemia familiar, ou quando esse paciente tem um risco cardiovascular muito alto, é necessário que a gente use estatina. Então, tudo é uma questão de individualizar caso a caso, né? E as estatinas podem ser uma das ferramentas, inclusive, para ajudar no tratamento da impotência. Mas também, quando utilizadas de forma inadequada, podem sim prejudicar outros fatores que são importantes para a impotência sexual, como a produção de testosterona, por exemplo. Fernando, outra coisa aqui. Muitas pessoas perguntando aqui se a masturbação de forma frequente, sistemática, pode ter relação com impotência sexual. Assim, o que acontece, tá? Eu não falaria a masturbação, tá? Mas a pornografia em excesso tem um impacto negativo, tá? E pode ser uma das causas da impotência. Por quê? Porque ela modifica a forma de a gente se excitar. E isso, muitas vezes, pode gerar uma dificuldade de excitação durante a relação sexual, porque tu tem só um estímulo visual, tá? Um estímulo, muitas vezes, de pensamento, e tu perde o estímulo do tato, do toque, né? Às vezes tá com a luz apagada, tu ficou sem ver nada. E aí, muitas vezes, isso aí pode afetar muito a questão da excitação e pode gerar uma impotência sexual, tá? Também, muitas vezes, a pornografia em excesso, ela pode gerar uma expectativa por causa dos filmes que mostram coisas que muitas vezes as mulheres não estão habituadas a fazer, e ele pode exigir da parceira que faça determinadas coisas que ela não está afim de fazer, e isso aí pode gerar um problema. Outra coisa, uma percepção inadequada do tamanho do seu pênis, né? Isso também pode gerar aquela sensação, né, de baixa autoestima, que pode afetar a relação sexual. E a masturbação exagerada, muitas vezes antes de um evento onde tu vai ter uma relação,
pode criar uma dificuldade para que tu consiga ter ereção, porque tu precisa de um período refratário, muitas vezes, e quando a idade vai aumentando, se tu te masturba 1 hora, 2 horas antes da relação sexual, tu pode ter dificuldade para ter ereção. Tu perde aquele tesão, aquela vontade, né? Tu tem um pouco mais de dificuldade para te excitar. E aí a pessoa falha, e aí entra naquele ciclo vicioso negativo que a gente comentou anteriormente, entendeu? Perfeito. Outra pergunta aqui, ó, muito frequente aqui, estão perguntando sobre homens que têm hiperplasia prostática benigna, que, para quem não sabe, é o crescimento benigno da próstata que acontece com o passar dos anos. Tem relação com impotência ou a hiperplasia não tem relação nenhuma com impotência, Fernando? Não tem relação com impotência sexual, tá? Não há nenhum link assim entre hiperplasia benigna e impotência sexual. Bom, que há muitas vezes uma dúvida a respeito da cirurgia da próstata, né? Quando essa cirurgia é realizada, a cirurgia para extração da próstata, pelo câncer de próstata, aí sim, né, eventualmente, durante o ato cirúrgico, enfim, pode haver uma lesão da vascularização e da parte neural, e esse paciente pode ter uma impotência sexual em virtude da remoção da próstata. Mas mesmo a cirurgia para hiperplasia não causa nenhum dano na questão da ereção. Pode causar uma ejaculação retrógrada, mas não dificuldade de ereção, é raríssimo. Em relação a outras perguntas aqui em relação sobre hipotireoidismo, em relação com impotência sexual ou com os medicamentos para tratar o hipotireoidismo, já citaram aqui Levoide, Puran, Eutirox. Existe uma relação muito clara e estudada do hipotireoidismo e a impotência sexual? Existe. Aí sim. Tá? A gente sabe que pacientes com hipotireoidismo, tá, têm uma tendência a ficar mais apáticos, com menos energia, e isso vai afetar, sem dúvida, a relação sexual. Tá? Outra questão, o T3, ele é um dos fatores importantes que vão agir lá no testículo dos homens, nas células de Leydig, na produção de testosterona. Então, quando falta T3, a gente tem um cofator importante da produção hormonal que falha, né? São inúmeros cofatores, um deles é o T3. É para te ver como é complexo esse sistema todo, né? Então, a nossa orquestra hormonal, ela precisa estar afinada. Quando falha algum de glândulas importantes, a nossa adrenal ou a nossa tireoide, nós vamos sim ter um impacto, né? Não necessariamente um impacto importante a ponto de a pessoa não conseguir ter relação, mas pode comprometer o desempenho sexual, com certeza. Uma questão importante que eu queria abordar, Lemos, é a questão do sedentarismo, tá? Nós sabemos que a relação sexual, acima de tudo, ela é uma atividade física. E, por vezes, essa atividade física pode colocar o nosso coração no limite. Por isso, muitos pacientes me procuram, né, desejando ter uma relação sexual ótima, assim, com desempenho de atleta, mas não praticam nenhuma atividade física. E a gente sabe que a gente depende de um sistema cardiovascular funcionando adequadamente, porque, assim, no final das contas, quem bombeia o sangue é o nosso coração. Então, ele precisa estar treinado para isso, né? Então, o sedentarismo, junto com o diabetes, é uma das principais causas da impotência sexual. Porque pacientes sedentários produzem menos hormônios, têm maior tendência a ter uma resistência à insulina, como eu comentei, né? E não tem, então, preparo cardiovascular. E quer causar um problema maior é dar o medicamento para esse paciente ter ereção. Por quê? Porque daí ele pode ter ereção, vai para a relação, só que não tem um sistema cardiovascular preparado para aguentar as exigências, né, que uma relação sexual pode exercer sobre o seu sistema cardiovascular. E aí sim pode ter problema, e deu muito problema naquelas pessoas que usavam sem receita médica, né, iam na farmácia e compravam, sem ter o aconselhamento adequado. Muito bem. Fernando, então, talvez... com essa pergunta que eu vou te fazer agora, se tu pudesse nos dar já uma
uma palhinha aí e um presente em primeira mão aqui para os nossos ouvintes em relação o que tu tem preparado em relação, assim, a essa parte da impotência sexual. Qual é que foi o nome que tu colocaste em relação a esse, vamos chamar protocolo, ou curso que tu pode nos apresentar? Porque muitas pessoas estão perguntando assim, ó, quais os suplementos? Existem suplementos, estão citando aqui tribulos, maca peruana. Isso aí faz parte das armas que nós temos que usar para os nossos pacientes para melhorar isso aí? O que tu me diria, assim, ó, alguma coisa um pouco mais, vamos dizer, natural, para não ficar dizendo assim, vai lá, dá um Viagra, dá um Cialis, dá um Tada, que os medicamentos que já estão na boca de tudo que é homem quando chega para conversar conosco, né? O que teria, talvez, assim, Fernando, de algo um pouco mais não tão medicamentoso e tentando melhorar, talvez, mais a causa e não só dando um remedinho como um paliativo em relação a esse problema? O que tu gostaria de nos passar e nos presentear em relação ao que tu tem preparado em relação a isso? Por favor. Bom, Lemos, há 20 anos eu trato homens com problema na relação, tá? E, por vezes, eu me vi enxugando gelo, assim. Então, tratando apenas o sintoma, né? E eu via que, na verdade, o que acontecia é que homens que eram tratados apenas de forma medicamentosa, tá? Acabavam evoluindo na sua doença a ponto de os remédios já não fazerem efeito, tá? Então, e esse é assim, a origem do Instituto Bruno e Bastos exatamente foi visualizando que eu não estava conseguindo realmente mudar a vida das pessoas, né? Por isso eu desenvolvi esse método que eu chamo de potência natural, porque ele vai abordar 4 passos muito importantes na vida das pessoas, que as pessoas com algumas mudanças podem transformar a sua vida, e isso vai ajudar, então, a melhorar a sua potência sexual, a manter por mais tempo, caso essas pessoas não tenham problemas, e vai ajudar a resgatar a potência sexual de muitos homens que já apresentam o problema, tá? Quanto à questão dos suplementos, eu queria falar o seguinte, eu vou falar depois, tá? Mas suplemento é a cereja do bolo, tá? Não é a base. Nós temos que focar na base do problema. Primeiro passo que você tem que transformar na sua vida é controle de danos, tá? Então, primeira coisa que o paciente chega, a gente vai trabalhar no controle de danos. Tá. O que é o controle de danos para vocês saberem, assim, tá? O controle de danos, tá? Ele vai pegar tudo que você faz de errado na sua vida, né? Que você acaba causando dano ao seu organismo, e nós vamos tentar minimizar isso com ações concretas, tá? Então, isso vai desde as questões emocionais, né? Quais é que são aquelas relações prejudiciais que você pode estar tendo, tanto no seu trabalho, quanto no seu meio, né? As questões relacionadas ao uso de substâncias que são inadequadas, então nós vamos tentar trabalhar. Se você fuma, nós vamos tentar eliminar. Se você consome álcool, nós vamos trabalhar com medicamento, com tratamento para inibir isso. Uso de drogas. Nós vamos avaliar também se você está intoxicado por alguma substância que pode estar lhe causando dano, se você está intoxicado por alumínio, ou se você tem algum metal pesado que está lhe intoxicando, ou algum poluente, né? Várias questões que podem afetar. Nós vamos também ver se você não está em contato com xenoestrógenos, que são estrogênios exógenos ao nosso corpo, ou seja, de fora, que nós acabamos ingerindo, que vão ter um impacto importante, com medidas simples. Muitas vezes, por exemplo, você não se dá conta, mas se você tomar um líquido num plástico quente, assim, um líquido quente num copo plástico, você está ingerindo xenoestrógenos. E isso vai lá afetar a sua produção de testosterona, vai afetar a sua produção, a sua testosterona biodisponível, vai ter um impacto importante no seu desempenho sexual. Então, depois do controle de do controle de danos, o próximo passo que eu gosto muito de abordar é tratar
a nossa nutrição como remédio. E isso, né, é amplo, né? Mas você precisa ingerir alimentos que vão ativar, que vão atuar na sua síntese hormonal de forma adequada, tá? E isso não é qualquer alimento, tá? A gente precisa ter o aporte adequado de micronutrientes, tá? Que vão otimizar a sua produção energética, no caso das suas mitocôndrias, que vão ser precursores na sua síntese de neurotransmissores importantes, como a dopamina, por exemplo. Então, precisa ter uma produção, por exemplo, de dopamina, você precisa ingerir aminoácidos próprios para isso de forma adequada. Moléculas que são indispensáveis para a nossa ereção, um outro aminoácido importante, que é a arginina, tá? Que vai atuar diretamente na produção, precursor da produção de óxido nítrico, que é um gás que faz a vasodilatação das nossas artérias. Então, atuar na forma da nutrição, melhorando o seu intestino, tu fala muito sobre isso, Lemos. Eu adoro te ouvir falar sobre a nossa flora intestinal, tem um papel fundamental na nossa produção de neurotransmissores, nossa serotonina é produzida no intestino, não é grande parte dela, né? Então, uma série de fatores que nós vamos atuar, então, uma orientação nutricional adequada, cortando alimentos que vão causar, então, né, um acúmulo de gordura, um acúmulo muito grande de insulina, uma produção muito grande de insulina, um estímulo à insulina. Enfim, nós vamos atuar nessa forma. Lá no método Potência Natural eu explico detalhadamente, inclusive com e-books e tudo, a respeito disso. A outra questão, a questão da atividade física, que deve fazer parte importante da nossa vida. Então, é um outro passo que você tem que tomar, é preparar o seu sistema cardiovascular para que você suporte uma relação sexual. Obviamente, se você já apresenta um problema, a primeira coisa que nós vamos fazer é uma avaliação completa e vamos encaminhar para um cardiologista, caso você tenha que tomar alguma medicação, tá? E, por fim, né, vamos ver a questão do seu sono, que é aquele momento onde a gente precisa estar de forma adequada, dormindo, produzindo seus hormônios, porque a junção desses 4 passos é que vão fazer com que você, então, consiga o equilíbrio hormonal e consiga resgatar na sua vida, né, uma saúde que vai melhorar. Tanto se você tiver diabetes, essa doença vai melhorar. Muitas vezes a gente consegue até chegar numa remissão ou redução na utilização dos medicamentos. Se você tem doença cardiovascular, vai melhorar também, né? E, consequentemente, como eu falei para vocês antes, é um espectro de uma mesma doença, a sua potência sexual também vai melhorar. E aí nós vamos atuar, né, de forma individualizada na suplementação. Tu falaste do Tribulus. O Tribulus, ele é um pré-hormonal, ele possui um papel fraco na produção de testosterona, possui um papel um pouquinho melhor na produção de espermatozoides, tá? Mas ele pode ser utilizado. A maca peruana também, tá? Ela é um pré-hormonal, ela vai atuar também como um antioxidante potente, tanto como a cúrcuma também. A creatina é um suplemento muito importante, um recurso ergogênico muito importante que nós temos. Aí tem vários suplementos que nós vamos usar, não somente para melhorar a potência sexual, mas para diminuir a inflamação, né, Lemos? Aquelas antioxidantes importantes que nós precisamos lançar mão quando a gente está com estresse oxidativo. Ômega 3, coenzima Q10, magnésio, uma série de suplementos que nós vamos utilizar no nosso dia a dia para melhorar as doenças de base e alguns deles que nós podemos usar, então, para melhorar a ereção. A arginina, por exemplo, eu suplemento muito arginina para os meus pacientes. É um suplemento importante. Então, essa é a questão da suplementação. E aí, depois, nós vamos avaliar caso a caso qual é o tipo de tratamento que nós vamos utilizar. Né? Existe o tratamento de primeira linha, o tratamento de segunda linha. Enfim, cada caso, de acordo com o dano que já foi causado, a gente vai lançar mão de algum tipo de tratamento. Fernando, apenas para deixar bem claro para o pessoal que está aqui acompanhando, quem vai assistir essa live depois. Então, na verdade, só para nós entendermos bem,
tu criaste um curso com essa experiência de 20 anos que tu tens, chamado um curso de Potência Natural, correto? Exatamente. Que ali vai passar todas essas informações com aulas, obviamente, até bem muito mais minucioso do que nós estamos aqui. E, se possível, nós vamos colocar, Fernando, se tu permitir, o link nos comentários aqui embaixo, para quem quiser acessar esse curso. Quem está aqui me acompanhando aqui, Fernando, está dizendo que já colocaram esse link aqui embaixo na descrição, nos comentários. Para quem tiver interesse, clicar para acessar esse curso, né? Que eu creio deve ser extremamente interessante e extremamente, vamos dizer, resolutivo, no sentido que tu vai mexer na base, né? Porque exatamente isso. Eu não sou urologista, mas eu escuto muito quando os pacientes vêm consultar comigo, o Fernando diz assim, eu tomei o Viagra, não melhorou, tomei o Cialis, não melhorou, tomei esse aqui, não melhorou, e na verdade não mudou nada no seu modo de vida, tá entendendo? A pessoa continua muito obesa, sedentarismo, fumando, diabético, né? Então é muito interessante, né? E na verdade, esse curso, então, ele já está disponível. Quem está aqui clicar já vai poder ter acesso a esse curso Potência Natural. É isso? É isso aí. O curso são 27 aulas, na qual eu explico desde o básico, tudo isso que a gente conversou, o que é um tamanho de pênis normal, como é que a gente sabe a gravidade da impotência sexual, quais são as causas emocionais, como a gente lida com as causas emocionais, como a gente trata, como a gente aborda isso, quais são as causas orgânicas, e aí depois eu descrevo quais são os passos que nós temos que dar detalhadamente, quais são as medidas que nós vamos fazer em cada uma desses passos. E ainda eu explico, no último módulo, como você deve abordar isso com o seu médico, né? Quais são os pontos importantes que você vai levar para uma consulta médica, e explico também quais são todos os tipos de tratamento disponíveis, os mais atuais, para que você saiba o que você pode abordar. É um curso informativo, ele não trata ninguém, mas ele vai, né, mostrar para as pessoas todas as mudanças que elas podem fazer na sua vida, né, e vai mostrar para as pessoas todos os tratamentos disponíveis. Então, eu achei muito legal fazer esse curso, porque muitas pessoas acabam não tendo, né, aquela vontade de consultar para saber a respeito disso, não tendo vergonha, enfim. Então, com o curso, ela consegue aprender tudo sobre impotência sexual, né, e saber se o caso dela tem solução, o que ela deve fazer detalhadamente para conseguir, então, vencer, melhorar a potência sexual, quais são as coisas que ela pode fazer por si mesma e quais são os tratamentos que ela vai poder buscar no seu médico, né, para poder resolver o problema definitivamente. Porque a impotência sexual, ela muitas vezes não tem cura, mas ela tem tratamento. E a gente consegue tratar e consegue manter a vida sexual dos nossos pacientes de forma normal. Muitas vezes, sendo necessário manter esses hábitos e essas rotinas por um período mais longo de tempo, ou seja, indefinidamente até. Perfeito. Fernando, já estamos aqui, já nos direcionando para o final da nossa live. Apenas umas últimas dúvidas aqui. Lembrando, pessoal, nós vamos deixar essa live gravada. Tá muita gente perguntando aqui, que tem conhecidos e amigos que querem depois compartilhar com essa live, vai ficar gravada. Também reiterando esse novo método, vamos chamar assim, desse curso chamado Potência Natural, do Dr. Fernando Bastos. Vai ficar o link aqui embaixo para quem quiser acessar. Na descrição do vídeo já está ali o link, o suporte que está conosco, que já colocou. Obviamente, eu vou querer também, Fernando, ter um conhecimento dessas 27 aulas, deve ser algo extremamente interessante. E apenas para tirar umas dúvidas finais aqui, Fernando, tem muitas perguntas. Por exemplo, o uso, tu já explicaste que isso aqui não é a solução, mas o uso eventual
de algum medicamento melhorar a potência, um Viagra, um Cialis, um tal, faz mal. Se, por exemplo, o homem quiser, por exemplo, dar vamos dizer, uma apimentadinha numa das relações do mês e utilizar essa medicação aí, tem algum problema? Bom, Léo, primeira coisa eu vou explicar para o pessoal como funcionam esses remédios, tá? Basicamente, os remédios que revolucionaram o tratamento da impotência, que são esses inibidores da PDS5, é uma enzima que nós temos dentro das células musculares dos nossos corpos cavernosos, tá? Esses medicamentos, então, eles fazem com que a gente tenha um relaxamento dessas células, permitindo a entrada do sangue no corpo cavernoso, tá? Porque eles bloqueiam essa enzima, certo? Que faz com que a gente acabe tendo a tendência maior à contração. Então, eles vão atuar muito bem, tá? Tanto em pacientes que têm aquela impotência sexual emocional, ou seja, a ação da adrenalina, né, que eu expliquei lá no início, como esse medicamento ele acaba fazendo com que bloqueie a ação da adrenalina lá nos corpos cavernosos, na periferia. Então, mesmo que tu tenha um estímulo para contração, esse bloqueio dessa enzima vai fazer com que a adrenalina não atue ali nos corpos cavernosos de forma plena. E aí nós vamos ter uma melhora. Tá? E nos tratamentos também orgânicos, ela vai atuar muito bem. Se aquele paciente tem uma tendência a ter aterosclerose, ele vai dilatar os vasos e vai melhorar. Tá? O que acontece quando a gente usa de forma recreativa? Mesmo que você não tenha nenhum problema na relação, ela vai lhe causar uma melhora na ereção, ou seja, seu pênis vai ficar mais ereto, você vai perder um pouquinho da sensibilidade devido à ereção plena, você vai segurar mais para conseguir chegar ao orgasmo, vai ter um pouquinho mais de dificuldade para chegar ao orgasmo, tá? O que acontece? Muitas vezes isso causa uma dependência emocional do remédio, não uma dependência química, tá? Uma dependência emocional. E quando você não tiver com o medicamento, aquela ansiedadezinha pode entrar. E aí você pode ficar pior da sua relação que era normal. Então, isso acontece muito em jovens aí, desse uso recreativo do Viagra, do Cialis, sildenafila, tadalafila, vardenafila, que é o Levitra, né? Então, cada remédio desse tem umas diferenças na absorção. Mas isso pode causar essa dependência emocional. E aí, tem pessoas que vão ter problema com isso, tem outras pessoas que não vão. Mas tem que ter esse cuidado aí, né? E outro cuidado importante é aquele que eu falei, de a pessoa não usar sem saber se ela tem condições cardiovasculares para suportar, porque eventualmente ela não tinha uma boa ereção, pode vir a ter, mas o coração está com problema e aí pode dar problema. Tem que avaliar antes. Já tem pessoas aqui já comentando que uns não estavam conseguindo visualizar o link, agora já estão conseguindo visualizar o link, outros já estão mostrando o que querem conhecer e ter acesso às 27 aulas aí. Interessante. Fernando, na verdade, eu gostaria de, primeiramente, te agradecer por ficamos quase uma hora aqui, por ter disponibilizado esse teu tempo precioso aqui conosco aqui. Eu dizer para todas as pessoas que eu te sigo, não é só porque tu foi meu colega de residência, é meu amigo, eu te sigo, te respeito como urologista nas redes sociais, indico para todo mundo seguir Dr. Fernando Bastos, Instituto Burman e Bastos também. Então eu quero primeiro te agradecer muito por essa aula que tu nos deste aqui, de forma totalmente gratuita, e também parabenizar por esse curso chamado Potência Natural, que na verdade são coisas e experiências que muitas vezes nós temos e às vezes nós disponibilizando em rede social, tu consegue atingir, beneficiar muito mais pessoas do que apenas os pacientes do teu consultório, né? E isso eu considero como se fosse até uma forma de altruísmo, né? Passar conhecimento é muito importante. Fernando, tuas considerações finais. Mais uma vez, muito obrigado. Vamos deixar essa live aqui gravada. Com certeza, o pessoal está perguntando se terá outras lives que nós faremos juntos. Vamos fazer outras lives juntos, sem sombra de dúvida aí.
E, mais uma vez, te agradeço muito por esse tempo que tu disponibilizou para trazer essas informações para nós. Eu aprendi junto com os ouvintes aqui. Mais uma vez, obrigado, Fernando. Lemos, eu que te agradeço a oportunidade de falar com o teu público tão diferenciado. Tu presta um serviço inestimável. A gente tem que te agradecer, na verdade. Eu acho que tu deveria ganhar uma medalha de honra ao mérito aí pelo nosso estado, né, por ter levado, né, Santiago para o mundo todo, né? Tu é um orgulho para a gente. Eu te admiro muito por esse trabalho de altruísmo que tu tens, de passar um pouco de conhecimento para toda a população a respeito dos mais variados temas, né? E sempre buscando saúde em primeiro lugar, né? Então, para mim é uma honra falar aqui para o teu público. Eu que te agradeço a oportunidade. Realmente, eu vejo como esse método de poder tentar espalhar para o maior número de pessoas possíveis de que, gente, só a medicina terapêutica não vai resolver os problemas, né? A gente vê uma farmácia em cada esquina, cada vez mais, mas a gente tem que focar nas questões mais básicas, de cuidado de saúde, porque realmente é isso que vai fazer diferença no longo prazo. Então, muitas vezes, nosso horário no consultório ele é pequeno para atender, né, um grande número de pessoas, principalmente porque esses atendimentos diferenciados que tu fazes e que eu procuro fazer são atendimentos que demoram, uma consulta dessa demora 2 horas para te abordar todas as questões relacionadas à vida do paciente. E a internet nos proporciona, então, né, expandir esse conhecimento para o maior número possível de pessoas, para que as pessoas consigam transformar a sua vida e achar a sua melhor versão. Então, eu queria te agradecer essa oportunidade, tá? Estou à disposição aí, sempre que tu quiseres tratar algum tema urológico, algum tema relacionado à saúde de uma maneira geral. Obrigado, Lemos. Muito obrigado, Fernando. Mais uma vez, obrigado, cara. Essa aula foi espetacular. Realmente aprendi, não estou falando da boca para fora. Excelente. E, pessoal, agradeço a todos vocês que estão conosco aqui, que ficaram conosco. Vou fazer um pedido. Compartilhem, tá? Esse link você vai ajudar pessoas que você nem imagina. E eu e o Fernando sozinho, nós não conseguimos alcançar um público tão grande quando cada um de vocês fizer um compartilhamento, tá? Então é muito importante você compartilhar, passa para amigos, para conhecidos. Eu sei que é um assunto bem íntimo, mas na verdade esses assuntos íntimos e um pouco mais áridos, na verdade é o que faz a diferença na vida de muitas pessoas e muitos casais. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Foi um prazer estar aqui com vocês e com o Dr. Fernando Bastos, e desejo uma noite abençoada a todos e até uma próxima live. Tchauzinho a todos. Até! Tchau.